Olá, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Nós vamos hoje adentrar o capítulo de número 32 do livro de Gênesis. Antes da gente começar, já deixe o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa, e você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Muito bem, nós vamos falar desse capítulo que é talvez para muita gente um dos capítulos mais enigmáticos do livro de Gênesis. E para a gente poder compreender bem esse capítulo, mas compreender de verdade, sem nenhuma viagem, sem ficar fantasiando por aí, a gente precisa ter um entendimento completo de como é que o capítulo foi, como é que ele foi concebido, né? Como é que ele foi escrito, ok? Muito bem. Então vamos à introdução ao capítulo 32. Capítulo 32, como eu falei, um dos mais enigmáticos. Após a despedida de Labão, Jacó encontra um acampamento de Malachim, de mensageiros ou anjos. Ele manda chamar o seu irmão Esaú. Depois, com Esaú se aproximando e vindo com um exército, Jacó fica com medo, divide seu acampamento em dois e envia presentes ao irmão, né? Ele pede também que ele seja bem sucedido nesse encontro. Jacó então luta com um mensageiro, que é chamado na Bíblia hebraica de homem, e pede que ele o abençoe. O mensageiro muda o nome de Jacó depois de lhe ferir a juntura da coxa. Muito bem, o encontro propriamente dito com Esaú, que é antecipado aqui neste capítulo, na realidade ele vai acontecer efetivamente apenas no capítulo 33. E por que esse texto, por que esse capítulo ele é muito enigmático para uma boa quantidade de pessoas? Por uma razão muito simples. Muita gente tem dificuldade de entender essa sequência de eventos, né? Então, Jacó ele se despede de Labão, ele chega num acampamento, né, de anjos ou mensageiros, não importa, mas há uma experiência aqui, né, de Jacó, e aí ele manda chamar o irmão, e aí depois ele luta, né, ele vê o irmão se aproximando, depois ele luta com o mensageiro, né? Chega a ser difícil acompanhar todos os eventos e entender a sequência lógica. E isso tem uma razão de ser. E se a gente não entender bem essa razão, não vai compreender o texto. Esse texto só pode ser entendido completamente a partir de uma análise acadêmica. Os religiosos não conseguem compreender bem esse texto. E a razão disso é que, na realidade, nós temos uma sobreposição de duas histórias diferentes. Eu já venho falando para vocês já há algum tempo, não é nenhuma novidade, que o livro de Gênesis, na verdade, ele não foi um livro composto por Moisés, não é dito no livro de Gênesis que ele foi um livro de autoria de Moisés, isso, nem o próprio texto alega isso. Existem tradições religiosas falando disso, mas a gente sabe que não, a gente sabe que seria anacrônico até atribuir isso a Moisés, né? Um anacronismo é você tentar atribuir algo que é de uma época a outra, né? E a gente percebe que o livro de Gênesis ele é um conjunto de tradições ancestrais e que foi amalgamado em algum momento, né? E levou um certo tempo para poder chegar na forma final que ele tem hoje, ok? E nós temos duas histórias aqui que são diferentes e que foram compostas em períodos diferentes. A primeira história, que a gente vai ver daqui a pouco qual é, e aí você vai perceber que dividindo a história em duas fica muito mais fácil de entender o que se passa. A primeira história ela foi composta no Reino do Norte, também chamado de Reino de Israel, provavelmente por volta do século 8 antes da Era Comum, ok? Pode ser um pouquinho anterior a isso, mas não foge muito. Que foi a época, o quê? A época em que o Reino de Israel adquiriu importância, adquiriu força, adquiriu status, né? Então, Israel e Judá, os dois reinos, ficavam ali num miolo entre o Egito, que era uma superpotência ao sul,
e as potências ao norte, né? Você tinha a Síria, depois você teve a Assíria, teve também aí a Babilônia, depois a Pérsia, o Império Grego, enfim, né? As potências do norte. Para o norte você tem uma penca, né, de países e de potências. E em alguns momentos específicos da história houve vácuo de poder, principalmente das potências ao norte. Foram momentos em que essas potências, por uma questão ou outra, às vezes morre um rei, sobe outro rei, teve uma disputa com algum país vizinho ao lado, essas potências elas tiveram alguns momentos de declínio, de maior fraqueza. E Israel, que era o reino mais forte dos dois, que está na região mais ao norte do território, né, do que hoje seria, por exemplo, né, o Estado de Israel, embora pegaria um pouco mais do que isso, mas Israel está numa parte um pouco mais fértil, né, um pouco não, bem mais fértil, né, o norte ali é bem mais fértil do que o sul, né. Judá já está numa região bem mais árida, né, bem mais deserta, então não tinha a mesma força econômica que Israel. Então, nesse momento de força, de grande força econômica, de grande hegemonia não, mas vamos dizer assim, de uma certa, um certo destaque do Reino do Norte, você tem as narrativas de Jacó do Reino do Norte. Jacó era o patriarca do Reino do Norte, não era do Reino do Sul. Depois essa tradição foi juntada, foi agrupada e aí virou uma coisa só, mas num segundo momento, né? Então, Jacó era descrito como uma figura forte, viril, praticamente divina, né? Como eram muitos dos ancestrais dos povos de um modo geral, tá? Então, ele reflete esse período em que a moral israelita estava muito alta. Tá? E aí você tem, então, nesse primeiro momento, você vai ter a primeira narrativa. Tá? A segunda narrativa já é depois, né? Judá foi se tornar forte quando? Depois do exílio do Reino do Norte. Judá chegou a ser vassalo do Reino do Norte durante muito tempo. Né? E aí Judá se torna mais forte, aproveitando-se do momento, né, em que o Reino do Norte foi destruído, né, depois do exílio do Reino do Norte. E muitos israelitas foram para o Reino do Sul, né, para Judá, né, fugindo aí da dominação assíria, e levaram as suas tradições ancestrais, e foi essa época em que começou a amálgama, né, a junção das histórias do Reino do Norte com as histórias do Reino do Sul, ok? E aí no Reino do Sul, Jacó já vai ter uma outra forma de ser visto. Jacó já é trapaceiro, né, porque o Reino do Sul via o Reino do Norte como trapaceiro, o reino do Norte, o reino de Israel, não quis ajudar Judá, né, ou talvez até decepcionou Judá em algum momento, né, quando Judá lutava contra Edom, né, contra o reino, né, que é atribuído aí à descendência de Esaú, né. Então o pessoal do reino de Judá tinha o reino do norte como covarde, né. Israel, representado aqui como Jacó, como covarde, que tinha medo de Esaú, percebe? Como traiçoeiro, né? Como tendo tomado uma tungada de Labão, que era sírio, e tudo isso são eventos geopolíticos, são eventos que aconteceram ao longo dos séculos. Se você pegar as histórias ancestrais e você comparar com os eventos geopolíticos, você percebe que essas histórias ancestrais, na verdade, são contos, não são literais, e são formas de contar para o povo e fazer o povo lembrar do que aconteceu naquela região. Tá? E a origem de certos conflitos, certos problemas, certas divisões geográficas, etc. Bom, então, essa introdução, na verdade, ela é muito importante para você entender o capítulo 32. Tá? A primeira história que existe nesse capítulo, tá? Ela se resume ao seguinte, a gente vai olhar nas escrituras daqui a pouco. Jacó encontra um acampamento de anjos ou de seres celestiais, como queira, e mostra força ao
subjugá-los, né? A tentar impedir que ele passasse, ele vai lá e bota a banca e passa, tá? Essa narrativa, ela é típica do Reino do Norte, ela mostra um Jacó tão forte que ele é capaz de enfrentar os mensageiros do Eterno ou dos deuses, né? Porque Elohim pode ser traduzido como uma referência, né, à divindade principal ou a divindades, né? Ah, mas como assim divindades, Felipe? Bom, nessa época, o Reino do Norte ele não era monoteísta estrito. Tá? O monoteísmo estrito ele é um desenvolvimento do Reino do Sul. Os textos que são textos monoteístas estritos, eles são tipicamente de linguagem do Reino do Sul, eles são posteriores, eles não aconteceram da noite para o dia. Num primeiro momento, a gente pode dizer que o Reino do Norte ele era enoteísta. E o que é um enoteísmo? Né? O enoteísmo, basicamente, é uma forma de politeísmo, né, de acreditar-se em muitos deuses, porém não adorar muitos deuses. E sim você ter, né, uma divindade central que era adorada acima das outras. Tá? Então a gente sabe que os israelitas do Reino do Norte eram assim, inclusive chegaram a ser criticados pelos profetas, inclusive por profetas do Sul, por conta disso. Pode ser, a gente não sabe, né, exatamente ao certo, mas pode ser que eles tenham sido ou tido uma fase monólatra. Né? O que é a monolatria? Já é um tipo de enoteísmo onde você acredita em vários, mas você só adora um. Né? Então, o monoteísmo estrito, né, que você vê a forma, vamos dizer assim, né, a forma final da Bíblia hebraica, chamemos assim, né, ao longo dos séculos, com o desenvolvimento, se você for comparar os textos mais antigos com os mais recentes, você vê que ele vai caminhando na direção do entendimento do monoteísmo estrito, que só existe uma divindade. Tá? Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Né? Passou-se por fases. Você teve o politeísmo, quer dizer, várias divindades são consideradas, cultuadas, etc. Aí você passa para um enoteísmo, você tem uma divindade acima das demais, mais importante que as demais. Isso pode evoluir, normalmente costuma evoluir para uma monolatria, né? Quer dizer, eu só vou adorar essa divindade principal, eu só vou me dedicar a essa divindade principal, e por fim, a última fase é você chegar no monoteísmo. Não só eu só adoro essa divindade, como ela é a única que existe. Tá? Então, demorou para os israelitas, né, para cair a ficha. Né? Então, nessa narrativa, você tem essa característica, essa linguagem. A linguagem ela é do Reino do Norte, né? O nome que é usado para o Eterno nessa narrativa é um nome típico do Reino do Norte, que é Elohim, né? Por isso até alguns conhecem essa narrativa como narrativa elohista, né? A gente vê esse termo sendo usado aí no meio acadêmico, tem a ver com isso, né? Com o fato de ser uma narrativa onde o nome Elohim é mais usado. E é a narrativa do Reino do Norte dessa época que eu falei. Contraste com isso, né, já os textos do Reino do Sul, né, onde já você tem, né, o Eterno sendo referido como através do tetragrama. Por isso essa narrativa é chamada de javista, né, que vem da transliteração Javé, que obviamente não é a pronúncia do tetragrama. Né? Antes que alguém me pergunte, ninguém sabe exatamente a pronúncia do tetragrama. Se alguém disser para você que sabe, está mentindo, por uma série de razões que não vem ao caso, mas vem daí, né? Vem desse entendimento. É a narrativa do Reino do Sul, ok? Já no período depois do exílio do Reino do Norte em diante, tá? Bom, então a primeira história, a história original, é só basicamente Jacó encontra esses seres celestiais, né? Tenta atravessar, é barrado e vence, e consegue atravessar. Né? A segunda narrativa é que enfia Esaú no meio. Tá? A narrativa do Reino do Sul, né, ela coloca já o confronto com Esaú no meio,
dessa história, né? Ela divide essa história pela metade, ela mostra um certo desconforto com essa história, porque, obviamente, um monoteísmo estrito, né, não curtia muito a vibe enoteísta, né, e já mostra, então já é uma releitura, né, e mostra um Jacó morrendo de medo do irmão, tá? Tentando até manipular o irmão através de presentes, né? A vitória de Jacó sobre o mensageiro ela é minimizada, né? Então a história original foi dividida e foi enfiada Esaú no meio, né? Virou um sanduíche. Você tem a história original foi dividida em duas, aí você tem Esaú antes, Esaú depois, né? Então virou meio né? Virou um sanduíche de camadas aí. E isso fez com que o ponto focal da história original se diluísse. Isso não é por acaso, tá? E aí você tem, obviamente, o que acaba acontecendo é que a forma final ela faz uma associação da figura com quem Jacó luta e o Esaú, né? Então, isso a gente vai falar daqui a pouco, mas isso é fruto desse processo editorial que fez uma releitura, tá? Então nós vamos falar tanto da história original quanto como é que ela ficou na sua forma final. Muito bem. Então, para vocês conhecerem, eu coloquei aqui, isolei aqui a narrativa do Reino do Norte, tá? Para vocês verem, então, a narrativa do Reino do Norte. Eu vou fazer um pouco diferente na aula de hoje, tá? Em comparação com as outras aulas, porque normalmente nas outras aulas o que a gente fazia era ir lendo em sequência. Como essa história tá meio sanduíche, eu vou ler primeiro, né, vamos dizer assim, eu vou ler as duas histórias, tá? Eu não vou ler em sequência, como a gente costumava fazer. Então, na verdade, nós vamos ler o comecinho do 32 e o final. E depois vamos ler o texto todo expandido, tá? Então, vamos lá. Labão levantou-se de madrugada, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Então, aqui é o finalzinho da história lá de Labão. Depois, Labão partiu e voltou para sua casa, né? Então, né, o arameu volta lá para a região da Síria, de Aram. Como Jacó seguisse seu caminho, mensageiros de Elohim o afrontaram. Aqui nós temos o termo Malaché, né, Elohim, tá? Muito bem. Como aqui, né, Malaché Elohim, você não tem um verbo para indicar, você poderia traduzir como mensageiros do Eterno, né, ou mensageiros de Deus, como aparece na maioria das Bíblias, né? Ou você poderia também traduzir como mensageiros dos deuses. Talvez, né, o mais provável pelo tipo de história, como eu falei, né, é que aqui estivesse referindo a seres divinos, tá? Vendo-os, disse Jacó, é o acampamento de Elohim. Aqui poderia ser o acampamento dos deuses ou é o acampamento do Eterno, né? Deuses entenda como seres celestiais, não necessariamente de uma forma totalmente politeísta, mas de uma forma talvez enoteísta, monólatra, tá? E Jacó ficou só, né? E alguém, um homem, na verdade aqui a Bíblia de Jerusalém colocou alguém, não é uma boa palavra, né? Assim, e um homem lutou com ele até surgir a aurora, né? Então eu vou até colocar aqui um homem para não ficar, eu não gostei dessa tradução. Né? Depois vocês vão ver que, na verdade, o termo que aparece aqui é um homem. Né? Eu gosto da Bíblia de Jerusalém, mas nem sempre é uma boa... né? Nem sempre a tradução é boa em tudo. Né? Um homem lutou com ele até surgir a aurora. Então, repare que ele luta de noite. Ok? Quando Jacó fala é o acampamento de Elohim, tá? Quando você tem esse termo mahané, que é acampamento, ele é um termo que ele pode ser usado para pessoas acampando? Pode, né? Na segunda história ele vai ser usado assim, tá? Mas aqui tem uma conotação militar, tá? Normalmente ele é usado, esse termo tem uma conotação militar.
Então tá vendo aqui, mensageiros celestiais num acampamento. O que é isso? É um exército celestial, tá? O que ele está vendo aqui é um exército celestial, né? E o que ele faz diante desse exército celestial? Repare, né? Aí a história que tem a linguagem do Reino do Norte, as palavras, o hebraico do Reino do Norte, etc., vai continuar no 25, tá? Olha o que ele vai dizer, né? O que ele vai fazer? Jacó ficou só, e um homem lutou com ele até surgir a aurora, né? Então o Jacó foi e partiu para cima. Ele não é medroso. Repare como o Jacó do Reino do Norte, né? Ele é meio Chuck Norris. Assim, muito antes de Chuck Norris havia Jacó, né? O bravo, né? Então, se alguém perguntar quem é seu favorito, é o Charles Bronson, é o Chuck Norris, é o Bruce Lee, não, é Jacó, né? Porque só Jacó enfrentou os seres divinos, né? Vendo que não o dominava, e o homem lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. A gente vai falar disso, da questão coxa de Jacó daqui a pouco. Mas o ponto focal aqui é que ele saiu para lutar contra um guerreiro divino, tá? E ele, ao sair para lutar contra um guerreiro divino, nem o guerreiro divino pôde com ele. Olha como isso mostra um orgulho nacional do Reino do Norte. Nem os deuses podem conosco, tá? Tem um motivo, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas era muito comum vocês terem batalhas, né, entre povos em que vamos dizer, um escolhido de um lado, um campeão de um lado e o campeão do outro, né, eles iam e se enfrentavam. Você tem um exemplo disso na narrativa de Davi e Golias. O que é Davi e Golias? Né? É o guerreiro israelita, né? Ou melhor, né? O guerreiro judaíta, né? Com o guerreiro filisteu. E eles vão lá se enfrentar. Isso você vê em alguns filmes, inclusive, né? Esse tipo de coisa. Para os exércitos e os guerreiros vão se enfrentar. Ok? Ele disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Tá? A gente já vai entender essa questão, mas havia aí, né, essa coisa de que algumas dessas criaturas, né, vamos dizer assim, da mitologia do Antigo Oriente Médio, elas eram noturnas. Né? Lógico, né, pessoal, isso vem do folclore. Né? O ser humano tem tendência a ele ver alguma coisa e ele acha que ele viu uma cara, né? Muitas dessas histórias que tem por aí de gente vendo coisa esquisita tem a ver com isso, né? Você pega, né? Às vezes você olha para sua cortina e tem lá, né? Uma cara de alguém. Aí você vai ver que aquela cara, na verdade, é uma vassoura que está fazendo sombra ali, né? Ou passou alguma coisa na árvore, etc. Né? Então havia, né, fora que havia o medo, né, do ser humano. Você tem criaturas noturnas, né, que caçam à noite. Né? Eu tenho gatos aqui em casa, os gatos ainda têm esse hábito, né? Chega de noite, os gatos ficam doidos, começam a correr pela casa. Né? Vem do hábito noturno dos felinos. E outros animais que têm hábitos noturnos, enxergam melhor de noite. A coruja, né? A coruja noturna, que deu origem ao mito, né, dos demônios noturnos, né, de Lilith, né, vem daí, né, aí tem um pessoal supersticioso, né, não pode nem falar nome de demônios, meu, para, né, assim, tudo isso tem explicação, né, não vou entrar nesse mérito, a gente tem uma aula sobre isso, mas assim, tem a ver com isso, com esse, né, com esse imaginário popular, né, das pessoas naquela época. Tá? E aí, então, né, aquele homem falou, já está raiando o dia, eu não posso ficar aqui. Né? É quase como se fosse um vampiro, né? Vou desintegrar, né? Não pode. E aí, o que aconteceu? Né, Jacó respondeu, não te deixarei se não me abençoares. Né? Então ele pede para ser abençoado. Né? Então, se você for pegar a raiz da palavra bênção, berachá, vem da mesma raiz de berer, que é joelho, né?
vem, né, da mesma raiz de berecá, que eram as, né, era como se fossem piscinas naturais, oásis, onde os camelos, né, se ajoelhavam para beber para beber água, eram cisternas, tem a ver com o ato de trazer para baixo, né? Então, a ideia, né, da bênção era aquilo que, né, os seres celestiais faziam descer, né? Porque eles entendiam, olhavam, via que a chuva vinha do alto, o vento, né, vinha do alto, o granizo, etc. Então, eles entendiam que esses seres tinham a capacidade de trazer, né, isso do alto. Até hoje você tem um resquício disso na nossa linguagem. A gente fala, derrama a bênção do alto, né? Quem disse que o Eterno está no alto, né? Ele também não está embaixo, do lado do outro, não é onipresente, né? Por que a bênção? Mas você não fala, traga a bênção do lado, você fala, derrama do alto. Vem dessa cultura, né? Porque a linguagem na Bíblia tá dessa forma, né? Então vem dessa cultura. E a gente tem que entender a cultura da Bíblia para a gente poder entender as passagens bíblicas, inclusive para não cair em superstição, para ter uma fé sólida, né? E aí ele diz, e ele perguntou, qual o teu nome? Jacó respondeu, Jacó, né? Respondeu ele retomou, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte, né? Aqui seria contra Elohim, né? E contra os homens, e tu prevaleceste, tá? Aqui existe um trocadilho que a gente vai ver daqui a pouco com o termo Sará, né? E o termo El. E aqui poderia, numa narrativa original, tá falando dos seres divinos, né? Elohim como seres divinos. Elohim, a palavra Elohim tem essa dupla conotação. Ela pode se referir unicamente ao Eterno, né? Mas você tem, a própria Bíblia fala, né? Para não adorar Elohim Aherim, né? Deuses outros, literalmente, né? Deuses outros. Tá? Então aqui, originalmente, pode-se entender como lutou com os seres celestiais, os seres divinos e prevaleceu, ou lutou com o Eterno e prevaleceu. Né? Eu ainda acho que lutou com o Eterno, né? Não é uma boa leitura dado o contexto que eles vivenciavam, né? Nenhuma nação achava que tinha sobrepujado a própria divindade dela, né? Então isso não encaixa bem com a crença local, tá? Mas não dá para descartar 100%. Agora, muitos comentaristas entendem que o quê? Ele, né, venceu lutando com seres divinos, né, vamos dizer assim. Tá? Inclusive, essa costuma ser, por exemplo, a interpretação judaica, né, desse texto, por razões óbvias. Tá? Mas, independente de teologia, isso eu entendo que não cabe bem num contexto aqui do que a gente tem. Jacó fez esta pergunta, revela-me teu nome, por favor, mas ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? Né? Então aqui, repara, né, que a divindade também não se apresenta, ela não fala o nome, né? E era muito comum as divindades se apresentarem, dizerem quem são. Tá? Aqui já pode também ser que originalmente tinha nome, e aí, como a coisa do monoteísmo, ou melhor, até numa fase monólatra não pegava bem, né? Mas principalmente dentro do monoteísmo não pegava bem, e aí o nome acabou sendo omitido, né? Pode ser, mas aí já é uma especulação, não podemos afirmar isso, né? Jacó deu a este lugar o nome de Peniel, né? Porque disse, eu vi a Elohim, e aqui Elohim, de novo, pode ser os deuses ou pode ser o Eterno, face a face a minha vida foi salva, tá? Eu acredito que aqui, obviamente, na forma original da história, se referia a ele ver um ser celestial. Ah, Felipe, então você está dizendo que seres celestiais existem, né? Assim, não, eu estou dizendo que eles acreditavam nisso no Reino do Norte
e que o monoteísmo estrito demorou. De todo jeito, também, essa não é uma narrativa literal. E muitas dessas narrativas, elas são releituras de lendas ancestrais que já existiam, já eram populares no povo, e em meio ao povo, e elas foram ressignificadas para dar uma tônica monoteísta. Bom, nós chegamos aos primeiros 30 minutos aí da nossa aula, né? Então, nós vamos fazer uma pausa e retornamos com comentários adicionais sobre esse texto na parte 2. Até já!